Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui numa segunda-feira, já mais quente aqui no Triângulo Mineiro e começando uma nova semana com o nosso querido programa Conexão Campo Cidade. E hoje, meus companheiros de bancada, Tejon, o Jefferson Souza da Agroinvest e o nosso convidado de honra, o Paulo César Tibúrcio, que é presidente executivo da Andave que conta hoje com mais de 2.200 associados, uma entidade que tem uma representatividade violenta, muito importante para o agronegócio brasileiro. Seja bem-vindo, meu amigo Paulo Tibúrcio. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Tejon. Boa tarde ao Jefferson Souza. Boa tarde a todos que nos escutam. Um agradecimento. Quem você falou, Marcelo, convidado de honra. A honra tenho eu de estar aqui com vocês, um time seleto. Apesar que hoje eu também queria citar aqui o agradecimento aí aos outros que completam esse time, que é a Letícia, Roberto Rodrigues, nosso eterno ministro, Alexandre Mendonça e o Antônio da Luz. Muito obrigado e espero ter um bom bate-papo com vocês. Ô, Paulo, para aquecer as turbinas aí do nosso debate, a gente tem visto nos últimos anos uma consolidação muito intensa no setor de distribuição de insumos agrícolas no Brasil. E que tamanho que é o impacto desse processo de consolidação? E a grande pergunta que não quer calar muitos distribuidores, na sua visão, a competitividade dos médios e pequenos fica comprometida com esses grandes players entrando aí na distribuição dos insumos no Brasil? Marcelo, só me perdoe uma falha. Antes de eu responder essa pergunta, eu queria agradecer também o pessoal da Portal Notícias Agrícolas, também, que promove esse encontro. Marcelo, essa pergunta sua é a pergunta de todo dia nossa, que a gente trabalha todo dia. Hoje, as fusões e aquisições que têm acontecido nesses últimos 5, 6 anos já representam uma grande fatia dos associados Andave. E a gente observa que essa tendência ela é muito intensa aos associados Andave, até porque a gente tem nesses associados um sistema de gestão muito competitivo, muito desenvolvido. Hoje, Marcelo, para dar uma grandeza do que significa já os nossos associados ligados a fundos de investimento ou a empresas que investem no setor da distribuição, 35% de todos os CNPJs que estão associados à Andave já estão ligados a um investimento de empresas ou de fundos controladoras. Em faturamento, isso representa hoje em torno de 42% do montante de faturamento de insumos dos associados Andave. Porém, se a gente for fazer uma relação também das empresas matriz associadas à Andave, não só os seus CNPJs de filiais, hoje nós temos 45 empresas matriz que passaram e que foram adquiridas por um fundo de investimento ou uma empresa. Isso é aproximadamente 10% do total de matriz associadas à Andave. E aí a sua pergunta ela vai muito mais para o pequeno e médio distribuidor, né? Hoje, nós temos aí no sistema de abastecimento das redes de supermercados no Brasil, principalmente, ela tem um grande abastecimento oriundo dos pequenos e médios agricultores, produtores, que na sua maioria é atendido também pelos pequenos e médios distribuidores. A gente vê a consolidação hoje muito mais voltada aos médios e grandes distribuidores.
E na minha no meu modesto conhecimento, a gente, de tudo que a gente analisa, estuda, a gente acredita que nós vamos ter uma maturidade de 40% a 60% dos faturamentos da distribuição estando sob gestão dos fundos de investimento ou das empresas acionistas. Os pequenos e médios distribuidores, eles têm uma rede de relacionamento muito grande com os agricultores. E não é tão simples se conseguir se permear a esses pequenos e médios produtores, assim como hoje a rede de distribuição permeia, navega e atende esse público. Então, a gente está vendo, assim, uma tendência de uma consolidação, mas não é tão simples consolidar para atender o pequeno produtor, porque ele está numa cadeia muito pulverizada. E assim, Marcelo, não querendo me alongar muito na resposta, 49% dos associados da Andav hoje representam empresas de distribuição com gestão familiar. Isso nos dá uma diretriz da importância do relacionamento dessa gestão familiar junto aos pequenos e médios agricultores brasileiros. Então, assim, a consolidação ela é real, ela existe, ela ainda tem um bom espaço para crescer, mas acredito que vai sobrar ainda na maturidade 40% ou um pouco mais do setor aí para a distribuição raiz, que a gente chama, continuar acessando o mercado brasileiro. João? Muito bem. Paulo, prazer estar com você aqui. Parabéns pelo trabalho Andav. A Rede Revenda tem um trabalho de extensão rural, assistência técnica, difusão, admirável ao longo de muitos anos, né? Aproveitando a pergunta do Marcelo e a tua resposta, e conectando com outra colocação que, há 2 semanas atrás, outro ministro eterno do Brasil, Alisson Paulinelli, fez, dizendo que, olha, nós temos mais ou menos 800 mil produtores rurais, vamos dizer 1 milhão para arredondar, que estão inseridos em níveis de tecnologia, de algum nível de tecnologia, etc. Mas ele falou, olha, temos outros 4 milhões, e ele usou uma expressão, são agricultores famintos, essa foi a expressão do Alisson Paulinelli. Então, aproveitando aqui, e vendo o que acontece, você até chegou a falar dos supermercados brasileiros, existe uma rede gigantesca de pequenos supermercados brasileiros que são atendidos, né, pelo Food Service, atendidos por outras redes que redistribuem. Me parece que no Brasil, quando nós olharmos para esses pequenos produtores rurais, que são 4 milhões, eu acho que tem um campo aí espetacular para os pequenos revendedores atuarem, eu acho que dominando ali micro-regiões, né? Nano-regiões, me parece que é uma coisa que vai acontecer, um fenômeno parecido com os supermercados. Não te parece isso também, Paulo? Sim, com certeza. E nós da Andav estamos muito preocupados em trabalhar cada vez mais a gestão. A Andav é uma associação que se constitui basicamente por pequenos e médios distribuidores, Tejão. Então, assim, a distribuição que está ligada à Andav, ela vai, como eu falei na resposta para o Marcelo, né? Ela permeia muito, ela chega a lugares muito distintos, a micro-regiões, e nós não levamos apenas os insumos. Existe uma grande responsabilidade da distribuição de levar a tecnologia, de levar a informação, de levar a inovação a esses pequenos e médios agricultores, a esses 4 milhões aí que você fala, que o nosso também eterno ministro Alisson Paulinelli comenta. Então, a responsabilidade é muito grande. Na prática, Tejon, dentre as empresas que estão fazendo essas aquisições e fazendo essa movimentação, a gente enxerga hoje nitidamente 2 empresas que estão trabalhando muito forte o foco do pequeno agricultor, do pequeno distribuidor ou do médio distribuidor que está mais intimamente ligado
a esse pequeno agricultor. Mas a grande maioria ainda está se consolidando em grandes consolidações, grandes empresas. O desafio é enorme, Tejon, não só de levar insumos e conhecimento. Nós estamos aí na iminência da aplicação da lei, da aplicação correta dos defensivos. Imagina a gente também treinar 5 milhões de agricultores, né? Como que vai ser isso até 2026? Quantos milhões nós precisamos treinar por ano para fazer a agricultura acontecer de maneira correta, né? Então, assim, nós estamos olhando muito isso, olhando os supermercados. A Andav faz parte de um grande projeto com a Associação Brasileira de Supermercado. Não é à toa, porque nós precisamos estar navegando onde a agricultura familiar também navega, o pequeno produtor também navega. É uma preocupação enorme. Ô, Paulo, uma coisa interessante que a gente pode acrescentar aí nisso que você e o Tejon estão falando é o seguinte: quando a gente olha para o setor de varejo, de supermercados no Brasil, que começou um processo de consolidação bem antes do processo que nós começamos aqui na distribuição de insumos, a gente pode olhar hoje para esse setor que está mais maduro e avançou mais nessa consolidação, que os consolidadores cresceram, mas as redes locais e regionais também estão crescendo muito, né? Então, aquele primeira dúvida que ficava na cabeça de quem está nos ouvindo aqui, poxa, mas o grandão vai lá, compra 1 milhão de litros da indústria e vai pagar mais barato, né? Só que, para ele manter aquela estrutura gigantesca, ele tem um custo fixo maior. Ele também, o grande, ele é mais lento do que o pequeno, né? Então, esse jogo, ele não é ganho no vestiário, ele é ganho jogando, né? E o que o mercado tem mostrado para nós, que independente de tamanho, né, quem é competente, quem faz o dever de casa, quem tem bons princípios de governança, de gestão do cliente, de gestão de risco e administra bem o seu negócio, prospera, né? Então, os pequenos distribuidores, as pequenas revendas, as médias revendas que estão aqui nos assistindo, pode ficar tranquila que vai ter espaço para todos, mas todos aqueles que fizerem o dever de casa. Não sei se você concorda, Paulo. Concordo, Marcelo. E mais uma informação para vocês e quem nos escuta. A Andav, já pelo 7º ano, realiza uma pesquisa nacional com toda a rede de distribuição. Finalizamos a semana passada a pesquisa que nós vamos divulgar no Congresso em agosto. Mas a última pesquisa nossa também aponta um número muito importante, que nos próximos 3 anos, mas vamos considerar 2022, 23 e 24. Nesses 3 anos, o sistema de distribuição sinaliza abrir 781 novas lojas. Então, a gente vê todo esse movimento, mas existe um movimento também de ampliação, de chegar em horizontes e ampliar essa rede de distribuição, levando insumos e levando conhecimento aos agricultores, seja ele pequeno, médio ou mesmo grande. Ou seja, o mercado está em um movimento, num crescimento fantástico. Imagina que nós temos aí uma sinalização de quase 800 novas lojas em 3 anos de distribuição. E estou falando isso só pela distribuição voltada à revenda. E nós temos ainda a distribuição voltada a outro setor que trabalha em paralelo à distribuição e revenda, que são as cooperativas. Ou seja, a expansão está acompanhando na mesma velocidade que o agro brasileiro está exigindo. Então, Marcelo e Tejon, eu complemento as primeiras perguntas dessa maneira. Existe também o lado da distribuição, está ampliando e colocando mais gente. Agora, a grande preocupação que a Andav tem diante de tudo isso, nós estamos iniciando um ciclo de muita dificuldade de mão de obra.
eu acho que essa vai ser uma crise que nós temos que nos preocupar cada vez mais para poder manter essa expansão da rede de distribuição e do atendimento aos agricultores. O Jefferson, você, por favor. Tejão está sem microfone, Tejão. Opa! Marcelo, aproveitando que um internauta nosso aqui fez uma manifestação, o Glauco Cerqueira, ele disse: agrofloresta, melhor sistema para o futuro. Então, fico imaginando também que coisa que existe por aí para a rede de revenda, né? ILP, ILPF, agrofloresta. Obrigado ao Glauco por se manifestar aqui conosco. Legal. Tejão, Claro. muito bacana. Paulo, pode concluir. Muito bacana a intervenção do Glauco. E eu vou pegar um gancho e vou aproveitar e fazer uma divulgação, né? O Congresso da Andave, que acontece de 17 a 19 de agosto, em São Paulo, vai ter um grande painel falando de agrofloresta. Nós estamos trabalhando muito forte com a Embrapa, aí do Mato Grosso, a Embrapa que também trabalha floresta, pecuária, integração e lavoura. Então, Glauco, acompanhe conosco que esse tema agrofloresta faz parte do nosso dia a dia também. E, Paulo, já que você está fazendo propaganda aí, eu vou fazer uma aqui também, e que está ligada a nós e vocês. Nós, aqui no programa Conexão com Cidade, vamos ter a honra de fazer a abertura do Congresso da Andave desse ano, né? Eu, Tejon, o Roberto Rodrigues, a Letícia, o Alexandre Mendonça, nós vamos fazer a palestra de abertura lá do evento, né? Então, estamos aqui muito honrados com essa oportunidade e essa deferência que vocês tiveram conosco, viu? Muito obrigado. Marcelo, isso era segredo, Marcelo, não era para falar não, Marcelo. Mas já que você falou, Marcelo, Tejon, vocês vão nos dar a honra de reunir os 5 profissionais aí, porque eu acredito que deve fazer pelo menos 2 anos que vocês não se encontram, né? Verdade. É verdade, é verdade. A gente só encontra virtualmente, vai ser pela primeira vez a gente vai se encontrar presencialmente. Vamos estourar uma champanhe lá, Marcelo. Vai ser fantástico. Então, aí você já deu a dica, né? No dia 17 de agosto, em São Paulo, no Transamérica, a grande abertura, o painel de abertura, nós vamos falar da agroeconomia brasileira e a consolidação desse setor multissetorial aí, né? Tá bom? Obrigado, Marcelo. Obrigado, amigo. Jefferson, a bola está com você agora aí. Opa, pessoal, primeiro, muito obrigado pelo convite, Tejon, Paulo, Marcelo, uma honra estar com vocês aqui. Minha colega Carla me mandou uma mensagem hoje, perguntou se eu queria participar, eu falei, uma honra participar com o pessoal lá, sempre acompanho vocês nas segundas-feiras, então, prazer estar por aqui. Paulo, eu tenho uma pergunta, vou puxar a sardinha para o meu lado, que eu acompanho o fertilizante, e nos últimos 3 meses nós tivemos muitas perguntas do setor, o pessoal querendo saber, vai faltar, não vai faltar, e nos últimos dias aí, nas últimas semanas, nós confirmamos que realmente o Brasil está muito bem abastecido, um cenário totalmente diferente do que estava em fevereiro, março, por aí, porque nós tínhamos muitas incertezas. Eu acredito que vocês devem ter enfrentado um problema em relação a isso por parte dos distribuidores, né? Queria ver a sua opinião, como que foi esse período para vocês? As incertezas eram muito grandes ou o pessoal estava confiante em relação ao abastecimento, sobretudo para a nossa soja, que vai começar em setembro? O Jefferson, muito obrigado pela pergunta. Eu vou tentar respondê-la de uma maneira um pouco mais ampla, tá? Eu vou, antes de falar da preocupação do fertilizante, eu queria falar da preocupação dos defensivos, que ela aconteceu antes dos fertilizantes. Tá? Eu me lembro que, em meados do ano passado, nós fomos recebidos pela então ministra Tereza Cristina e os 2 assessores dela, os Guilhermes, lá em Brasília. E, em meados do ano passado, a Andave foi questionada da preocupação da falta dos defensivos, principalmente os dessecantes, principalmente glifosato. E eu me lembro que a Andave assumiu um papel posicionando que a gente acreditava que a gente teria alguma escassez, mas que a gente suportaria a safra sem restrições. E no começo desse ano nós somos lembrados por isso e elogiados porque a gente conseguiu ver numa bola de cristal com muita informação e a gente conseguiu meio que acertar a previsão. E quando começou esse ano,
a bola de cristal para a gente olhar foi para os fertilizantes. Não levando aqui a resposta e a reunião para nenhum lado político, nós temos que ser aqui apartidários, mas quando a gente teve a caravana presidencial que visitou a Rússia uma semana antes da guerra, então, com certeza ali tinha negociação para a gente ter garantia de suprimento. Tá? E a gente começou a acreditar que não iria faltar. Eu queria passar alguns dados, Jefferson, porque todo mês a gente alimenta o sistema de distribuição com informações das importações de fertilizante. E eu tenho um relatório que a gente circula mensalmente baseado em informações públicas do Comex. E eu queria desafiar a todos que nos escutam a consultar o site do Comex. É um pouco complexo fazer os filtros, mas a gente chega a informações públicas de importação. E a gente trabalha muito com isso. Então, eu só queria citar aqui que de tudo que o Brasil importa, os fertilizantes representam 9%. É o número 1 em importações globais aí que o Brasil tem. É muito mais do que veículo, do que eletrodoméstico, do que qualquer outra coisa. E essas importações, a gente passou aí de um pós-Covid, com uma retomada do mercado, o mercado crescendo, puxando, e a gente acompanhava uma queda nos preços dos fertilizantes no mês de novembro, dezembro passado. E a gente estava esperando uma estabilidade desse mercado quando começasse o ano de 2022. Ele teve um pico lá em setembro, mas a gente começava a ver uma grande queda em novembro, dezembro, uma estabilidade, talvez não voltando aos patamares anteriores de preço, mas tendo uma estabilidade um pouco melhor. E quando veio a guerra, tudo disparou de novo. Então, isso já é sabido, já é muito discutido. E aí, quando veio a guerra, a gente falava o seguinte, né? A gente é muito dependente da Rússia, de Belarus, né? E aí nós começamos a acompanhar, e a gente falava o seguinte, se a gente aumentar em 1% a importação dos outros países fornecedores, a gente consegue suprir o que viria da Rússia e de Belarus. E aí, fazendo um acompanhamento, né, eu vou até me permito até mostrar, a gente tem um acompanhamento aí, uma inteligência de mercado, e eu vou até passar alguns números aqui, por exemplo. Rússia, a gente manteve até agora os 26% do volume de importação, ou seja, não tivemos nenhum impacto até o mês de maio, oriundo da Rússia, mas tivemos um impacto de 1,4% do volume que vem de Belarus, que tem uma dificuldade de trazer do porto de lá. Porém, nós aumentamos em 7% o volume que vem de Marrocos, aumentamos em 1,5% que veio do Egito, diminuímos em 3,7% que vem da China, até por conta das greves nos portos da China. Mas a gente tem um apanhado aqui que mantivemos Rússia, que é um grande fornecedor, mantivemos Canadá, mas ampliamos a matéria que chegou de outros países. Isso está tudo publicado. Tá? E isso está nos dando a segurança, e hoje a informação que nós trabalhamos com a distribuição é que nós trouxemos de janeiro a maio 16% a mais em volume do que o mesmo período do ano passado. Isso que está nos dando a tranquilidade em volume. Porém, a recuperação de preço, ela tem sido lenta, a queda de preço tem sido lenta. E aí nós devemos a outros fatores, né? Aos fatores da questão de frete, da questão de combustível. E quando a gente analisa frete, outra informação importante também. O mundo passou por várias décadas com o preço de frete marítimo muito baixo, muito aquém do que deveria ser. E quando veio o Covid, os navios, em vez de transportar commodities, começaram a transportar computadores, material eletrônico, material de alto valor, e deu esse aumento no valor dos fretes.
O valor do frete, nos últimos meses, o frete marítimo, caiu 30%. São dados que a gente tem de importação, dados públicos. Só que caiu 30%, mas ainda se mantém elevado, porque ele passou por muitas décadas em preços baixos. Ou seja, hoje a gente tem combustível, tem frete, tem todos esses custos que ainda sustentam o preço do fertilizante elevado. Mas estamos aí já no mês de junho, terminando, e até agora nós, na distribuição, não enfrentamos nenhum sério problema de fornecimento. E você acha que vai continuar assim, Paulo, sem nenhum problema, na sua opinião? Acreditamos que sim. Eu converso também com muitos agricultores, e teve agricultor que se antecipou na compra e hoje ele está começando a ficar preocupado. Ô Jefferson, só para fazer uma analogia com você, com o Tejon, com o Marcelo, eu tive por muitos anos eu trabalhei na indústria de defensivos, e eu conto sempre essa história. O defensivo, quando chegava no mês de fevereiro, março, começava a ter uma crise na China. A gente é muito dependente de produtos vindo da China, na parte de defensivos, né? 42% vem de lá. E todo ano tinha uma história, e essa história resultava em aumento de preço. Só que essa história começava em fevereiro, março. O ano passado ela começou na boca da safra. E há 37 anos que eu estou nesse mercado, pela primeira vez nós estamos enfrentando essa mesma história do defensivo que acontece todo ano na parte de fertilizante. O meu medo é que isso comece a virar uma rotina, que todo ano a gente tem essa ameaça. Esse é meu grande medo como profissional do setor. Ô Paulo, nos hábitos de consumo do consumidor tradicional, quando começou a pandemia, acelerou o consumo pela internet, né? Até porque as pessoas não podiam sair das suas casas por questão do isolamento e tal. E isso trouxe alguns costumes diferentes que vieram para ficar no consumidor. E o agricultor, ele também é um consumidor de produtos. Ele compra televisão, ele compra remédio, ele compra livro, né? E ele comprou isso pela internet e ele achou interessante. 2 dias depois estava lá, tal. E aí vem a minha pergunta: será que esse mesmo agricultor que consome televisão, que consome um livro, um remédio, ele não começa a pensar assim: poxa, eu poderia comprar um fertilizante, um defensivo, uma semente, um componente, uma peça para o meu trator, um filtro e tal, para a minha máquina, da mesma forma? Aí, essa é uma pergunta. A segunda pergunta, que é coligada a essa, os marketplaces que estão aí e o comércio eletrônico que está aqui já, que é uma realidade, isso é um aliado para as lojas, para as revendas, ou isso é uma ameaça? Com certeza é um aliado, porque não tem como fugir da inovação, da tecnologia, dessa modalidade. Mas nós temos que lembrar que dentro a cesta de produtos dos insumos tem também os defensivos, que passam por normas e legislação bastante rígidas e que dificultam uma expansão de comércio eletrônico com essa classe de produtos. Mas a distribuição não vive só dos defensivos, ela vive dos fertilizantes, da semente. Então, eu diria, Marcelo, que o e-commerce, o marketplace, ele vem para somar, ele vem para ser o E da negociação e não o ou. E legal. Eu queria fazer uma relação, Marcelo. Uhum. Nós chegamos aí com dados que a gente tem, eu tenho aqui dados da Exalc, que o nosso PIB chegou aí em 27,4%, é o PIB brasileiro ligado ao agronegócio. Uhum. Desse PIB,
A gente tem a informação que 5,7% está ligado aos insumos, mas 42,8% desse PIB do agro está ligado a agroserviços. Então, não dá para pensar só em e-commerce quando eu tenho quase 43% do que se refere ao PIB do agronegócio voltado ao agroserviço, que está ligado ao relacionamento, a ir até a propriedade ou do agricultor ir até o ponto de venda. Então, eu só finalizo sua pergunta. O e-commerce, ele vem para se juntar, para somar também ao relacionamento, à visita pessoal do agricultor até a loja, ou da loja até o agricultor. Marcelo, nós temos 2 vídeos aí, nós temos o vídeo da Letícia e o vídeo do Antônio. São perguntas para o Paulo. Acho que seria legal poder passar isso e também registrar que o Edinaldo Pinheiro, Macapá, deu um alô aí para a gente. Mas seria bom a gente ouvir os 2 vídeos aí dos nossos companheiros. Vamos lá. Boa tarde a todos os colegas, especialmente ao Paulo, grande parceiro meu no De Olho no Material Escolar. Um imenso prazer tê-lo conosco hoje, Paulo, no Conexão Campo Cidade. Queria fazer 2 perguntas. Existe hoje um processo interessante, bem importante, que apesar de haver mais ou menos 2.500 distribuidores de insumos agrícolas, alguns grandes grupos estão se consolidando e se compondo com grupos produtores. Como você vê esse processo de consolidação dos grupos de distribuição de insumos? Isso vai aumentar no futuro próximo? Vai se consolidar? E a segunda pergunta. Com essa conjuntura de preços altos e margens curtas, como a Andav vem lidando com a pressão do preço dos insumos em geral, tanto fertilizantes como defensivos e implementos? Caro Paulo Tibúrcio, Foca na Antônio da Luz, sou economista, sou da bancada, hoje infelizmente não pude estar contigo, com os demais participantes, em razão de uma outra agenda a qual eu não tive como escapar, mas eu queria te fazer 2 perguntas muito importantes. A primeira delas diz respeito ao mercado da distribuição de insumo. Eu queria ouvir de vocês, queria que você dividisse conosco qual o seu pensamento como um dirigente da Andav sobre esse forte processo de fusões e aquisições que estão acontecendo no setor. Nós tínhamos um mercado bastante pulverizado, ele ainda é pulverizado, mas atomizado, que dá bastante concorrência, mas nós temos visto cada vez mais empresas adquirindo, vem os fundos de private equity também comprando bastante operações, concentrando o mercado, pelo menos uma grande química entrando nesse mercado com suas lojas próprias. Então, como é que você enxerga o futuro da distribuição? E a segunda pergunta, que na verdade não é uma pergunta que nós queríamos ouvi-lo, sobre o Congresso da Andav. O Congresso da Andav é um grande congresso. Com a minha empresa, inclusive, eu vou estar lá expondo, estaremos lá com o stand da Agromani pela primeira vez no Congresso, prestigiando essa excelente iniciativa que a Andav tem, que é uma forma importante de difusão dessas discussões e conhecimento. Então, eu queria ouvir você, Tibúrcio, sobre quais são as expectativas para o Congresso, o que vocês vão levar lá, quais são as novidades que tem. E aí eu vou aproveitar, vou emendar uma terceira pergunta, que diz respeito à gestão de distribuição das distribuidoras de insumo. Como que você acha que estão as distribuidoras de insumo em níveis gerenciais? O que você acha que pode melhorar, que poderia fortalecer o setor? Tibúrcio, até mais. Tão logo termine o programa, vou lá no YouTube assistir para pegar suas respostas. O Paulo, Poxa, que prazer aí, Tejão. O Paulo, a parte de consolidação, eu acho que você respondeu no começo do programa, né? Então você foca nas outras aí. Ok. Primeiro, assim, uma grande honra, né? Receber a pergunta da Letícia e do Antônio da Luz. Letícia, como falou, dessa parceria da Andav com o grande projeto de Olho no Material Escolar. Somos privilegiados
de participar desse grande projeto de educação, que é a base de tudo. E Antônio da Luz também, muito prazer de receber sua pergunta. Eu só queria, Marcelo, eu vou partir para as outras, mas a consolidação, eu só quero deixar uma seguinte mensagem. A gente trabalha também com todo o mapeamento da consolidação. Eu gosto muito de mostrar as provas, né? Então, nós temos aí todo o mapeamento do que está acontecendo no dia a dia. E eu diria para vocês que, de tudo que foi consolidado até agora, os grandes grupos, os fundos, as empresas, elas se mantêm associadas à Andavi para trabalhar, para continuar trabalhando a gestão. Até porque, no Brasil, cada estado, nós temos que atender uma norma diferente. E a Andavi tem sido cada vez mais procurada, até mesmo pelos fundos de investimento, para a gente poder ajudá-los nessa gestão. Então, assim, é um direcionamento do mercado, mas eles continuam fortemente aderidos ao associativismo Andavi, que isso é muito bacana e muito importante para o setor no Brasil. A Letícia falou em 2.500 pontos. 2.500 pontos são já um número muito perto dos associados Andavi. Nós temos no Brasil hoje cerca de 5.900 pontos de venda de insumos, ok? Esses pontos de venda representam 48% de tudo que chega de insumo na mão de um agricultor brasileiro. Vamos falar um pouquinho aí que a Letícia falou, Marcelo, Tejon e Jefferson. Vamos falar um pouquinho do aumento de preço diante dessa situação, né? A gente também já falou um pouquinho disso, né? Questão de logística, questão de dólar, questão de combustível, né? Então, é uma conjuntura. Mas, cada vez mais, a gente escuta que, diante de uma crise, sempre a inovação caminha ao lado dela, né? Então, acho que nós temos que inovar, nós temos que buscar alternativas. Até semana passada eu participei de um encontro que foi muito interessante, sabe? Eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Foi um encontro voltado à distribuição de produtos hortifruti e flor. E aí, hoje, a grande maioria do que a gente produz de hortifruti e flor fica no Brasil, né? Então, eu tenho um custo elevado, só que eu não repasse a minha venda em dólar, como é o caso dos nossos cereais, do algodão, né? De produto oriundo de cana-de-açúcar. Então, a situação é mais crítica ainda quando eu analiso o mercado de hortifruti e flor, que geralmente esse consumo é interno, eu não consigo repassar ele nesses aumentos de dólar que eu tenho. Mas eu fico ainda na resposta para a Letícia, que diante das crises é que nós encontramos soluções e temos que trabalhar a inovação. Então, isso é uma constante nossa para tentar diminuir o impacto do consumidor nos preços do que nós produzimos. Eu queria só completar essa pergunta da Letícia, dizendo que nós que atuamos nesse setor somos privilegiados como seres humanos, né? Porque a gente trabalha com produção de alimentos e trabalhamos com a parte de proteção ambiental de recursos naturais, né? Ninguém é mais privilegiado do que nós que estamos nessa sala aqui discutindo esses temas. Falando um pouquinho da pergunta do Antônio da Luz, ele também já falei do futuro da distribuição, acho que foi comentado antes. Ele me perguntou, antes de falar do Congresso, ele falou muito de gestão, né? E eu queria só reforçar, no Congresso Andavi, no segundo dia do Congresso, no dia 18 de agosto, eu vou estar apresentando a 7ª pesquisa da Andavi, que vai falar tudo sobre gestão do sistema de distribuição brasileiro. E a última pesquisa, eu até resgato aqui, eu tenho um gráfico que fala exatamente sobre a gestão. E a gente, hoje, o sistema da distribuição, ele já tem o financeiro, quase que 100% do financeiro é feito já pelo distribuidor. A área de compras, de crédito, de logística também é muito desenvolvida. Hoje, ainda existe muito espaço
para que a gente trabalhe a gestão com ferramentas financeiras. Eu acho que esse é um grande desafio, é trazer dinheiro para o setor, para ajudar a financiar esse setor. Existe muito espaço ainda na área de marketing e comunicação e muita coisa da distribuição ainda é terceirizada para a parte contábil e jurídica. Ou seja, Antônio da Luz, a gente está muito preocupado com a gestão. E a consolidação só está acontecendo nessa velocidade porque muitos distribuidores já têm uma gestão muito desenvolvida. E a última questão aqui, que o Antônio dá um gancho para a gente falar do Congresso. Falar do Congresso Andave, da 11ª edição do Congresso Andave, levaria aqui um tempo muito grande. Então, eu faço um convite para todos que nos escutam de acessar o site www.eventosandave.com.br, porque lá vocês vão ter toda a agenda, toda a distribuição desse congresso que acontece presencial de 17 a 19 de agosto no Transamérica Expo Center em São Paulo. O que eu posso adiantar do congresso é que a gente começou a comercializar os espaços para expositores em agosto do ano passado. E quando chegou em dezembro, 96% de toda a área do congresso já tinha sido comercializada. E aí, em reunião com a diretoria da Andave, nós resolvemos alugar mais um novo pavilhão no Transamérica, fizemos uma ampliação de mais 30% de área de exploração e vamos ter pela primeira vez, dentro do Congresso Andave, um fórum da veterinária que envolve todo o que nós temos de melhor aí na pecuária brasileira, na produção, na questão de saúde animal. Então, nós vamos ter dentro do Congresso uma segunda plenária que vai acontecer o Fórum da Pecuária ligado a toda essa questão veterinária que a Andave representa pela letra V do Andave, o mercado de veterinário. Então, o que eu posso dizer, vai ser um maior encontro de todos os tempos dos congressos Andave, com respeito de que sempre foi o maior congresso da distribuição do mundo, agora com 30% a mais de área, com perto de 150 empresas já confirmadas, com 2 grandes plenárias e com a honra de ter na abertura desse congresso com o quinteto fantástico aí, né? Que é o Legal. Alexandre Moraes, o Tejon, a Letícia, Marcelo Prado e o grande Roberto Rodrigues. Marcelo, tem uma questão aqui de um internauta nosso, dirigida ao Jefferson. Ele fala que teve recentemente, viu o aumento da ureia. E ele pergunta, a pergunta dele é se o NPK, na boca da safra, estará mais acessível. Pergunta do Luiz Felipe Pereira, nosso internauta aqui. É com você, Jefferson. Ótimo, agora sim. Então, Tejon, Luiz, até pegando um gancho do que o Paulo falou, nós estamos vendo uma queda agora para as cotações. O MAP saiu de $1.300 para $1.015 nessa semana. O Moreia, que estava lá na casa de $1.000, veio buscar $530, agora já está novamente a $650. Então, a volatilidade está muito grande. A minha preocupação nesse momento não é nem questão de preço. Eu acredito que, olhando fósforo e potássio, nós teríamos uma capacidade de ver o preço mais baixo ao longo dos próximos meses. A minha preocupação fica na logística do produtor que não comprou ainda. Para a soja, né? Olhando a soja 2023. Essa é a minha preocupação. Porque a nível de preço, nós tivemos uma queda bastante importante, mas ela está longe ainda de fevereiro, que foi o pré-guerra. Então, isso traz uma dúvida para mim. No mercado de fertilizantes, além de preço, eu sempre comento, nós temos que ver a logística. No passado, nós tivemos alguns probleminhas de logística, alguns produtores relataram para nós, e esse ano eu tenho essa dúvida. Mas se não tivesse esse problema, nós poderíamos ver. Claro, a volatilidade é muito grande. Para nitrogênio, ela vai ser grande no decorrer do próximo semestre. Ela Ô, Jefferson, aqui Sim. Tem um outro componente, né, que a gente tem que levar em conta, que é o câmbio, né? Nós tivemos o câmbio aí com menos de R$5 por um bom tempo aí. Agora, com a volatilidade da véspera das eleições e também questões globais,
o aumento dos juros, uma série de incertezas aí, o real desvalorizou frente ao dólar, né? Então, na minha opinião, isso que você falou é muito importante, mas é muito importante que o agricultor esteja plugado, né? Hoje, nós estamos vivendo a era da informação. Quem tem a informação e sabe processar essa informação, transformando em conhecimento e, consequentemente, em ação, ele tem as totais condições de fazer as melhores escolhas, né? Sem dúvida. Então, eu convido esse gancho aí que você está dando, Jefferson, me dá a oportunidade de convocar os agricultores para assistir o nosso programa toda semana, que nós estamos aqui debatendo essas questões, e cada semana tem um momento diferente, são informações novas, fatos novos. Agora, acertar na mosca o melhor dia de comprar o fertilizante, ninguém de nós quatro aqui sabemos, mas você, agricultor, pode fazer um negócio legal. É fazer compras escalonadas e, no final das contas, você ter uma média de compra legal e olhando também o preço da sua commodity, que é a soja, que é o café, que é o milho, que é o algodão, né? Na relação de conversão. Isso é outra variável, porque se você tem uma conversão favorável, também é uma janela interessante e oportuna de compra. Marcelo, outro internauta se manifestando, o Glauco Cerqueira, falando, olha, pessoal, tá cheio de lixo, de lixão por aí, isso tudo pode virar adubo. O Glauco mandando ver aí na ideia do biogás e do biofertilizante, viu? Até para complementar rapidamente, é só uma posição, né? Você comentou, Marcelo, dessa relação, né, de troca. Nós tivemos um exemplo, eu gosto sempre de citar a ureia, ela subiu 15% na semana, e do outro lado o milho caiu na semana passada, ou seja, a conta prejudicou mais ainda para o produtor, que estava numa relação até que favorável, perto do que nós estamos vendo. Então, essa gestão vai ser fundamental, porque acertar o olho da mosca do jeito que está muito complicado. Ô Jefferson, isso que eu queria explorar de você um pouco mais, né? Porque a ureia está muito ligada a petróleo, a gás, né? A gás natural. A gás natural. E diante do preço que nós estamos enfrentando de petróleo e gás natural, com essa restrição da guerra, qual a relação que você faz desse preço da ureia com o petróleo e com gás? Olha, Paulo, é muito interessante porque há 2 semanas nós estamos vendo o comportamento do gás natural até tranquilo, porque a volatilidade é gigantesca do gás na Europa nesse momento, sobretudo na Europa. E nós tivemos uma explosão dos contratos da Holanda de 50%. Isso em pouquíssimo tempo também. Não demorou para a ureia responder. Na hora já começou a responder no mercado futuro, primeiro no Oriente Médio, na sequência nós vimos um reflexo no Egito e, consequentemente, também no Brasil e nos Estados Unidos. E qual que é uma outra preocupação? As empresas, elas antecipam a compra porque existe um risco de faltar o gás natural lá no último trimestre, que o consumo aumenta no hemisfério norte. Na Europa, isso aconteceu esse ano. Quando as temperaturas caem muito, obviamente, o consumo é maior de gás para as residências e etc. A indústria de fertilizantes ela fica numa situação muito complicada pelo preço também adverso para produzir amônia. E o que acontece com as plantas da Europa? Elas paralisam a produção ou elas cortam 40%, 50%. E aí você cai num choque de oferta e demanda, como nós enfrentamos isso antes da guerra, inclusive. Você citou no início do programa o aumento que nós tivemos para o nitrogenado no final do ano passado. E ninguém falava de guerra. E mesmo assim a ureia buscou $980. E por que isso? Pelo gás natural que complicou lá no Reino Unido. Aí a guerra foi o estopim. Aí novamente a ureia volta a buscar $1.000. E agora que vinha de uma queda muito boa, nós estamos vendo uma complicação. Eu acho que no segundo semestre essa relação do gás ela vai ser muito difícil, porque o consumo tende a aumentar. Se a temperatura cair na Europa, se não resolver esse fornecimento por parte da Rússia, o consumo aumentando, a indústria de fertilizantes vai padecer novamente. E aí, volta de preço, nós temos que olhar uma demanda que está reprimida por parte dos indianos, o Brasil tem que comprar ureia e também os americanos no último trimestre. Então, ligando tudo isso, é um cenário difícil. Hoje, na reunião do G7, né, a mídia estava comentando hoje que tanto o G7 quanto a Rússia, quanto a Ucrânia, eles não conseguem mais levar essa situação até o início do inverno. Essa guerra ela tem que acabar antes do início do inverno, porque ela é insustentável para todos, seja em mortes,
seja em problemas de energia, seja em problemas sociais, seja na destruição, em todos os sentidos. Ela é perversa, essa guerra, né? Sem Então, dúvida. vai chegar um momento que todo mundo vai ver que a perda é muito grande para todos, né? E ela não vai fazer sentido para ninguém. Então, agora, a gente não sabe até quando o Putin vai conseguir levar essa estupidez para frente. E é um ponto importante também, Paulo, você tinha comentado sobre essa questão de frete marítimo, né? Infelizmente, nós passamos de um frete de $25, mais ou menos, lá em 2019, 2020, do Báltico para o Brasil. Agora nós falamos de um frete próximo a $100 por tonelada. Então, só aí nós temos uma composição de preço também complicada. A China ela fica um bom tempo sem exportar fertilizantes, praticamente, reduziu em 56% as exportações no mês de maio, recente agora. Então, tudo isso leva a crer que o nosso quadro está muito apertado. E ela é a principal fornecedora de fósforo para o mundo inteiro. Impacta o insumo, no caso, o glifosato. Nós escutamos isso também. Mas acho que está na hora do Brasil se virar e botar para trabalhar e acabar com anos e anos de incompetência no planejamento estratégico. Eu queria aproveitar aqui, antes que acabe, uma pergunta para o Paulo. Paulo, o Plano Safra vai ser comunicado agora, quarta-feira, dia 29. Qual é a expectativa do setor de distribuição sobre esse Plano Safra que o nosso querido amigo, o ministro Roberto Rodrigues, tem falado que precisamos de um Plano Safra de guerra? O que vocês esperam? Qual é a conversa aí da rede sobre Plano Safra, Paulo? A questão do dinheiro, Tejão, é uma grande preocupação. Eu acho que precisava um dia até ter um debate só sobre isso, né? O Plano Safra ele vem para ajudar muito a gente. Porém, a gente também tem a informação da nossa pesquisa nos dá uma diretriz muito importante para fazer a relação com o Plano Safra. Hoje, 50% do distribuidor é financiado pelos fornecedores, pela indústria fornecedores. Tá? Aí nós temos como recurso próprio, os distribuidores financiam 20% da safra brasileira. Então, você pega 50% do fabricante, mais 20% do distribuidor, estou falando de 70%. Aí você vem dos bancos privados, mais 14%. E aí vem o banco público com 5%. E aí está entrando as fintechs, ou seja, por mais que o governo movimente ampliar o volume de recurso, ele ainda é muito pequeno, mas a gente tem que agradecer porque o governo tem se movimentado à medida do possível para ampliar esse volume. Mas ele ainda é muito pequeno e hoje uma grande fatia do financiamento da safra brasileira ainda sai dos bolsos da indústria de fabricar dos produtos, dos insumos, perto de 50%, e a rede de distribuição, 20%. Ou seja, tem que vir dinheiro do governo, tem que ampliar, e a gente também está vendo aí, esse ano, vindo um pouco mais de dinheiro dos bancos privados e das fintechs, né? Então, tudo que vier é muito bem-vindo e a gente reconhece o empenho do governo para ampliar esse volume, mas ele ainda é muito pequeno. Gente, estamos chegando já no final do programa, o papo está maravilhoso, mas nós temos um compromisso aqui com o site, com os nossos internautas, e vamos fazer, então, a nossa rodada final. Tejon, você. Bom, eu queria parabenizar aqui a presença do Paulo, do Jefferson, Marcelo, e só deixar um registro de um outro internauta, agora no finzinho, o Fernando Ehlers, que disse, olha, tem diferença de R$400 por hectare do adubo agora, versus quando falavam que não ia ter. É o último comentário que eu vi agora aqui do internauta nosso. Parabéns. Paulo, vamos para frente aí com essa rede toda de distribuidores. Jefferson. Só tenho a agradecer o convite, muito obrigado a todos, Marcelo, Paulo, Tejon, fico muito feliz de estar com vocês aqui, sempre assisto nas segundas-feiras, então fico muito feliz pelo convite, muito obrigado. Obrigado, amigo. Paulo, sua despedida e sua mensagem aí para os nossos internautas. Ok, Marcelo, eu só queria também ajudar, o Glauco fez uma pergunta da utilização de resíduos. Eu queria também destacar o seguinte, no dia 19, no Congresso Andave,
na plenária, no Fórum da Pecuária, nós vamos ter uma palestra de energias renováveis como oportunidade de negócio sustentável, onde tem um grande projeto no Brasil com dejetos de bovino para produção de energia, tá? Então, assim, consulte esse site e estejam conosco, que tem muita coisa boa, viu, Glauco? Assim como você falou de renovação de dejetos aí também. Marcelo, Tejon, Jefferson e os demais colegas do Conexão Campo Cidade que não estão aqui presentes hoje, um orgulho enorme, uma satisfação plena e de estar com pessoas tão notáveis para a agricultura brasileira. Não é à toa que a gente fez um grande movimento e toda a diretoria da Andave reconhece e agradece vocês por fazerem parte, lá em agosto, dia 17 de agosto, fazer a grande abertura do nosso congresso. E como pessoa, como profissional, 37 anos de profissão, foi o tempo que eu demorei para ter essa satisfação de fazer um bate-papo com vocês. Continue com o sucesso do Campo Cidade, parabéns ao portal Notícias Agrícolas por ter esse movimento toda segunda-feira para alavancar o nosso agro brasileiro. Muito obrigado, gratidão por vocês. Obrigado, Paulo. A sua presença enriqueceu e muito aqui o nosso programa. Você sabe da admiração que eu tenho por você e pelo trabalho da sua instituição. A Andave, na sua história, tem um papel extremamente relevante na construção de um agronegócio extremamente competitivo que nós temos hoje, principalmente pela capacidade de levar tecnologia ao agricultor, praticar a extensão, a orientação, a formação, a capacitação, que faz com que tenhamos hoje um agronegócio extremamente competitivo, eficiente e notável e reconhecido globalmente, né? Então, a Andave tem um grande fatia desse brilhante sucesso aí do agro brasileiro. Eu queria agradecer a presença de todos, queria agradecer aos nossos internautas que nos assistiram. Quem gostou do programa, bota um like aí, compartilhe com seus amigos, se inscreva nos nossos canais, participe e compartilhe com seus amigos para que o programa se torne cada vez mais conhecido e assistido e para que nós juntos possamos fazer o agronegócio cada vez mais forte, mais eficiente. Obrigado a todos. A gente se vê na próxima segunda-feira com mais um programa Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos, boa semana e vamos em frente. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.